Boa tarde. Hoje é dia 7 de março de 2023. Eu tenho aula com vocês amanhã? Não. Então, feliz dia das mulheres adiantado hoje. De nada. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, cidade de Guapiara, estado de São Paulo. Nós fala cidade, mas ninguém Município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: Eduardo, que não quis falar o nome, Jonathan, que ficou quietinho, Gabriel, que ficou quieto também, a Júlia, a Adriele, o Igor, o Vitor, Vitória, o Enzo, a Ana Laura, a Evelyn, não precisa nem repetir, o Pedro e a Ana Júlia. Os demais alunos, que é uma caieirinha, né? Faltou quantos hoje? Uns 4? Que faltaram hoje. Presta atenção, quem falta aqui, que está aqui hoje também. Deve assistir, por quê? Não é só para poder colocar o exercício e copiar na resposta lá. É para não perder a linha de aprendizado. É a mesma coisa que você assistir uma novela. Assiste um capítulo e fica 5 sem assistir para vocês verem. Não entende mais nada depois. Então, os alunos que faltaram, essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde eles devem assistir e colocar as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática referente ao primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre também. A apostila é enviada aos meus alunos pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos dar continuidade à situação aprendizagem 4, hoje é a parte 2. Lá na página 9 fala um pouquinho sobre a situação aprendizagem 4. Lá fala assim: na situação aprendizagem 4, você irá trabalhar com atividades relacionadas à planta baixa, escalas diretamente proporcionais e na elaboração de situações problema. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF09MA08. Resolver e elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Objetos de conhecimento: razão entre grandezas de espécies diferentes. Página 21. Atividade 3. O uso da criatividade na elaboração de situações problema. Nessa atividade, você terá a oportunidade de de utilizar sua criatividade para elaborar situações problemas e desafiar colegas a resolvê-las. 3.1. A partir de tudo que nós estudamos nessa situação aprendizagem, junte-se a um colega e elabore uma situação problema que envolva proporcionalidade direta ou inversa. Não se esqueça de, em uma folha avulsa, realizar a resolução detalhada do problema elaborado para corrigir possíveis equívocos pelo seu colega, no caso. Proponha a situação problema elaborada para outra dupla resolver e verifique as respostas apontadas. Bom, aqui, deixa eu ver um negócio. Aqui no caso, eu vou trazer uma situação problema para vocês de exemplo, né? Vocês provavelmente têm feito, que era a lição de casa. Sim. Aí vocês trocam com o colega de vocês para ver se ele acerta a sua. Tá tudo igual? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Eu trouxe uma situação problema. Presta atenção. Para eu sair da cidade A e ir para uma cidade B, em uma velocidade média de 60 km por hora, levarei 4 horas para chegar até o destino.
Se eu fizer o mesmo trajeto, ou seja, da cidade A até a cidade B. Se eu andar a 60 quilômetros por hora, eu vou levar quantas horas? 4 horas, certo? Agora, se eu pegar e fizer o mesmo trajeto, mesma estrada, certo? Mas com uma velocidade de 80 quilômetros por hora, eu aumentei ou diminuí a velocidade? 80 quilômetros por hora. Eu levarei 3 horas para chegar no mesmo destino. Há alguma proporcionalidade nisso? Sim. Ela é inversa ou direta? Inversa. Por que ela é inversa? Porque uma aumentou e outra diminuiu. Vamos ver um negócio. Quais são as duas grandezas que tem aí? Não. Quais são as duas grandezas? Nome das grandezas. Hora é tempo, né? Tempo e... Não é quilômetros. O que quer dizer o 60 km por hora? Velocidade. Essas são as duas grandezas. Velocidade. Então tá. Numa velocidade de 60 km por hora, leva 4 horas. Numa velocidade de 80 km por hora, leva 3 horas. Presta atenção. Do menor para o maior. Do menor para o maior. Elas são inversamente proporcional a diretamente proporcional ou não tem proporcionalidade? O ideal é vocês responderem assim: aparentemente é inversamente proporcional. Para ela ser oficialmente inversamente proporcional, ela tem que ter a mesma razão. Quando é diretamente proporcional, a razão, você pega uma grandeza e divide pela outra. E aí, inversamente proporcional, o que eu faço com uma razão, uma grandeza com a outra? Multiplica. O inverso de divisão é quem? Multiplicação. 60 vezes 4. 240. Agora eu boiei. 80 vezes 3. Eu estou multiplicando uma grandeza pela outra. 240. Tem a mesma razão? Sim. Sim. Então ela é oficialmente inversamente proporcional. Agora eu queria perguntar, vamos ver quem prestou atenção no exercício. O que quer dizer esse 240 nas duas razões? Se eu andar 60 km por hora, eu faço em 4 horas e a razão dela é 240. Se eu andar 80 km por hora, eu faço em 3 horas e a razão também é 240. O que seria esse 240 aí na história? É o caminho percorrido. É o tamanho da distância da cidade A até a cidade B. Numa prova, por exemplo, pode contar toda essa história para vocês e perguntar assim: qual é a distância entre a cidade A e B? Aí você tem que provar que ela é inversamente proporcional e tem que descobrir a razão. Descobrindo a razão, você acha a distância de uma cidade para outra. Tá bom? Hã? Ai, desculpe, Julia, que você falou muito baixo, eu fiquei na dúvida. Tem que falar alto. Ela falou baixo, mas você falou mais baixo que ela. Ganhou da Ana Laura de sussurros. Vamos lá. Subindo a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. Sim, está correto. Pois, é que eu entendi falar metros. Você fez bem isso, eu dei a mão e não deu para entender. Sim, está correto. A proporcionalidade inversa com razão de 240, que significa a distância entre a cidade A e B. Seria 240 metros ou 240 quilômetros? Quilômetros, porque nós andamos quilômetros por hora. Muito bom, Vitor, tá atento hoje. Ainda na página 21, 3.2. Elabore em grupo uma situação-problema que envolva escalas em mapas ou plantas arquitetônicas. As plantas arquitetônicas também chamado como... como que chama? Planta rasa.
Planta baixa. Rasa não. Rasa ninguém se afoga. Planta baixa. Então, planta baixa. Utilize uma régua para desenhar o mapa ou a planta arquitetônica nas devidas proporções. Realize a resolução detalhada do problema elaborado em uma folha avulsa para verificar se todos os dados estão corretos e se a resposta é possível. Proponha a situação problema elaborada para outro grupo responder e verifique as respostas apontadas. Então olha aqui, eu trouxe o mapa. A distância de São Paulo até Guapiara, em linha reta. Em linha reta ele está em linha reta ele é 205,38 km. Essa linha preta aqui, ó. Mas essa linha preta eu consigo pegar um carro e andar com ela? Não. A pé eu consigo andar por ela? Ah, vou levar a floresta no peito. Quero ver se vai ter que desviar de uma árvore. A árvore está na minha frente. Vou me teletransportar, vou passar pelo meio da árvore. Mas na hora que se sobe a árvore e desce, você já aumentou a distância. Então, quem já jogou Minecraft aqui? Imagina que você é o bonequinho do Minecraft e se não tá no mundo, você tá naquele que dá pra voar. Aí se subiu. Achou onde tá a cidade e foi em linha reta. É mais ou menos isso. Aí chegou lá e desceu. Certo? Ou de helicóptero. Aumenta a distância porque se sobe, é verdade. Mas vamos fazer de conta. Nós só vamos a distância andando pra frente, não subindo. Tá bom? A Ana tá muito matemática hoje. Tá parecendo eu quando ela fica achando um monte de defeito dos exemplos. Tá certo? Gosto disso. Quem me chamou? Ah, pessoal, vou abrir um túnel. Então tá, se fosse abrir um túnel, eu ia abrir um túnel de 205,38 km. Sai fora. Ali é o percurso que nós faz, né? Se eu não me engano, o exemplo aqui tá de um aluno que no ano lá ele pediu um salve. Olha lá, subindo aqui a pergunta. Em um mapa que a escala é de 1 por 1 milhão. Então, em um mapa que a escala é de 1 por 1 milhão, uma distância de Guapiara à cidade de São Paulo é de aproximadamente 205 quilômetros. Na medida real. Se medirmos com uma régua esse mapa, quantos centímetros terá de distância entre as duas cidades? Então presta atenção. Aqui está ao contrário. Geralmente a gente vai lá no mapa, mede os centímetros, olha a escala e descobre o tamanho real, não é? Aqui ao contrário. Eu tenho o tamanho real. Eu tenho a escala e quero saber quantos centímetros ele está nesse mapa. De uma linha a outra? Mas, senhor, eu não vou poder pegar a régua. Não, nós não vamos poder pegar a régua e pôr aqui na tela. Como que eu faço isso? Vamos pensar a proporção? Então presta bem atenção. Quais são as grandezas? Tamanho real e tamanho da escala. Tá? No tamanho da escala, 1 centímetro vale quantos centímetros? 1 milhão. Ana tem que aprender a falar mais alto. Eu tô escutando falar 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Ela acerta, só que ela fala baixo. E eu sou surdo ainda para ajudar. A Júlia que tá aqui do meu lado, não escutei já hoje. Não é que eu sou surdo, eu tenho uma baixa. Eu consegui escutar, mas se falar mal de mim, eu consigo escutar de longe. Então cuidado. Né? Eu não vou falar nome, mas já escutei 2 meninas falando palavrão na hora que eu tava chegando na escola aqui, né? Não sei quem são as 2 loiras que falaram palavrão. Algum recado? Tá só escutando a aula. Tranquilo, Breno. Quer entrar? Assista. Não? Então tá bom. Então, uma entre 1 milhão no tamanho real. Agora, a outra informação. Eu sei quantos que é no tamanho da escala? No mapa?
Não, né? É que eu quero descobrir quantos centímetros tem. Falando nisso, isso aqui está em centímetros. Isso aqui está em centímetros. E agora? A outra informação é que eu quero descobrir quantos que tem no mapa em centímetros. Por uma distância real de quantos? 205 o quê? Quilômetros. Ah, é só fazer a regra de 3? Não, antes disso eu tenho que deixar todo mundo a mesma coisa, né? Eu falo assim, vou comprar, presta atenção, olha a historinha aqui, isso aqui não tem nada a ver, presta atenção. Eu vou comprar um frango custa 15 reais, baratinho, não, pequenininho, frango pequenininho, 15 reais, certo? Um frango custa 15 reais, 2 frangos, é a mesma coisa que eu falar bem assim, então. Um frango custa 15 reais. Quantos frangos vai custar 5 coelhos? Ué, tá errado alguma coisa? Por quê? Porque eu tenho centímetros em cima, quilômetros embaixo. Eu tenho que transformar na mesma coisa. Então, 205 quilômetros eu tenho que transformar em quem? Em centímetros. Muito bem, Pedro. Parabéns. Fale, Vitória, que você está falando. Viu? Não era esse assunto, eu só queria mostrar para vocês que a história aqui não está batendo, por quê? Um está em centímetros, o outro está em quilômetros. Eu tenho que deixar na mesma coisa. Para, Ju, era só para entender. Então tá, como que eu vou converter isso aqui? Mas falou isso, o frango é magro e o outro é gordo. Não, viu? Esquece o frango, esquece o coelho. Só o Pedro que entendeu. Vou dar um ponto negativo para todo mundo. Só o Pedro entendeu que era quilômetros e centímetros que está errado a coisa aqui. O coelho e o frango era só exemplo. Tá, então vamos prestar atenção. Desses 5 naquilo, nós não vamos sair daqui. Então tá, como que eu transformo 205 quilômetros em centímetros? Divide 205 por quem? Por 100? Aí vai dar 2,05 centímetros? Não, multiplica. Multiplica. Então eu vou pegar o 205 quilômetros e vou multiplicar por quem? Por 100? Não é. Por 1000 por quê, Ana? Tá certo, mas por quê? Porque 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Eu não posso ir direto para os centímetros. Primeiro eu tenho que transformar em metros. Então por que eu multiplico por 1000? Vocês já pararam para pensar por que o quilômetro é 1000 metros? Já pararam para pensar? Quando fala assim, eu tenho 5K de inscritos no canal, o que quer dizer? Mentira. O que quer dizer? 5.000. O K não quer dizer 1000? O KM quer dizer o quê? 1000 metros. Então quilômetros é 1000 metros. Por isso que a sigla dele é KM, não Q. Se escreve quilômetros com Q. Só que na sigla é KM. Nem que reparar nisso. Tá? Quilômetros é com Q. Quando você vai escrever quilômetros é com Q. Agora, a sigla é KM. 1000 metros. QM tá errado. Então lá, 205 vezes 1000, quantos que vai dar? Vai dar 20. Se copia o 205 aqui, né? Quanto zero? Quanto zero eu tenho que aumentar? 3 zero. Então quantos metros vai dar? 205 mil metros. Mas eu não transformei em centímetros ainda. Agora 1 metro tem quantos centímetros? 100. Multiplica por quantos? Por 100. Então 205 mil vezes 100 centímetros. Quanto zero vai aumentar? 2 zero. Então coloco. Vamos colocar aqui a quantidade. 205. Não, 2 milhões. Quanto zero vai aumentar mesmo? 2. 2. 1, 2. A cada 3 zero põe um pontinho. Ah, verdade. 20 milhões. 20 milhões e 500 mil. 500 mil. Então vem colocar aqui agora. 20 milhões e 500 mil. Certo? Agora sim eu posso fazer minha pesquisa aqui. Presta atenção. De 1 milhão para 20 milhões, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então a distância no mapa vai ser maior ou menor que 1 centímetro?
Maior, porque se 1 centímetro é 1 milhão, vai ter que precisar muito mais centímetros para dar 20 milhões. 20 centímetros e meio. Olha, de cabeça. Aqui do menor para o maior. Agora vem a pergunta. É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. É, diretamente proporcional, porque enquanto isso uma aumenta, a outra também tem a tendência de aumentar. Então como que eu faço para resolver isso? As duas setas estão no mesmo sentido? Você faz isso aqui, ó. Cruza e multiplica. Começa sempre multiplicando pela sua incógnita. Então 1 milhão vezes x dá 1 milhão x. 1 milhão de x igual 1 vezes 20 milhões e 500 mil. 20 milhões. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. 20 milhões e 500 mil. Agora eu quero descobrir o x sozinho. Quem que já estava lá? 20 milhões e 500 mil. Ai meu Deus, será que vai caber? Dividido por 1 milhão. Agora, corta. Eu vou dar zoom depois para vocês enxergarem. Corta o zero de cima, corta o zero de baixo. Corta um zero de cima, corta o zero de baixo. Corta um zero de cima, corta o zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Ah, professor, deu 205 dividido por 10, não dá para cortar mais zero. Cada zero que você cortar, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Quando você está dividindo, a casa anda para a esquerda. Quando você está multiplicando, a casa anda para a direita. Então deu 20,5. Ô, senhor, escrevendo fora do coisa? É. Desafiando as leis. 20,5 o quê? Centímetros, que no mapa não vai dar metro. Já pensou o mapa com 20,5 metros de distância? Então 20,5 centímetros. Subindo a resposta com a letra mais bonitinha um pouco. Foi quem que fez? Confiança, viu? Agora aqui foi um pouquinho de cada aluno. Cada aluno escreveu uma letrinha. Defensivo. Pausa para registro. Tranquilo? Importante, eu fiz o desenho. Calma aí. Corta. Continuando. Vamos lá. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 4. Lição de casa. Amanhã nós não temos aula. Quarta-feira, né? Não, quarta é amanhã. Quinta e sexta. A lição de casa. Como são 2 dias para nós ter lição de casa, hoje à noite hoje 1 dia e meio. Então eu vou pedir o 1.1 e o 1.2. Só. Olha, promoção. 1.1, 1.2, tá bom? E aí na aula de quinta-feira a gente faz a correção e passa um pouquinho. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.